Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um programa Algo Legal, preparado especialmente para você, num formato dinâmico, num formato pessoal e informal, com conteúdo relevante. Meu nome é Ricardo Freitas e eu tenho a alegria e a satisfação de dividir esse espaço com o meu amigo Vitor Bastos. Grande Vitor, um abraço para você. Obrigado, boa noite a todos que estão nos vendo. É um prazer estar aqui em mais um episódio do Algo Legal, cujo objetivo é levar algo legal para as pessoas. E se vamos levar algo legal, temos dois especialistas hoje nisso. Eu vou começar a apresentação, Ricardo. Eu vou É com começando você. aqui, eu vou apresentar primeiro as damas, então, uma queridíssima amiga Renata Rezegue, e que eu vou dizer duas qualidades muito importantes nela. Primeira, que é uma excelente profissional, e segundo, que é uma excelente pessoa. O restante eu deixo para ela mesmo, que é uma amiga muito querida, que é um prazer. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, e eu peço que você se apresente, por favor. Muito obrigada, Vitor, pelas palavras carinhosas. Obrigada, Ricardo, pelo convite. É muito legal estar aqui. Parabéns pela iniciativa. E eu acho que espero que a gente consiga hoje levar realmente algo muito bom nesse tema que a gente vai abordar. Então, me apresentando, eu sou a Renata Rezegue. Hoje, atualmente, eu sou Head de Legal da Siemens Healthineers. Já tenho uma longa trajetória em departamentos jurídicos, passei muitos anos na Atlas Schindler, na Tintas Coral e Bunge, e também, neste meio tempo, estive em um período aguardando a minha recolocação. Então, acho que vai ser muito bacana compartilhar com vocês um pouco dessa experiência. Muito bom estar aqui, obrigada. Agora eu passo a palavra para o Ricardo, para ele fazer a apresentação do nosso segundo convidado, não menos querido, não menos amigo, parceirão. É isso aí, falar do Benedito Vilela é falar do Benê, conhecidíssimo. Famoso. E olha, é incrível, Benê, famosíssimo. O legal do Benê, Vitor, e quem nos assiste, é que você conhece o Benê mesmo sem o conhecê-lo pessoalmente, que é o que acontece comigo. Eu escuto tão bem falar de você, Benê, através das pessoas, que isso é muito bacana, né? Claro, o Vitor sempre fazendo essa ponte e conectando pessoas, que é uma característica nossa. Então, eu acabo conhecendo o Benê e valorizando você, inclusive pelas nossas amizades em comum, e você, de fato, pelas palestras, quem já te acompanha, pela forma como você fala e pelo conhecimento hoje, é um também dos principais executivos jurídicos hoje do cenário brasileiro, que se expõe, que se apresenta, né? E que recentemente também alcançou aí mais um degrau corporativo, fazendo uma transição de carreira, inclusive durante essa pandemia nunca antes vivida pela nossa geração. Benê, seja bem-vindo. Agora a sua apresentação pessoal. Ricardo, muito obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui contigo, com a Renata e com o meu grande amigo Vitor, que afinal de contas o Vitor é aquele tipo de pessoa que não convida, ele intima, né? O convite dele é uma ordem. Então a gente dá um jeito, dá nossos pulos para estar aqui presente. E Ricardo, depois eu fico te devendo aí esse jabá aí de todas as palavras, né, carinhosas que você fez. Para quem não me conhece, eu sou Benedito Vilela, eu sou gerente jurídico aí do grupo CIMED e já passei por grandes empresas nacionais e internacionais como McDonald's, Ipsos, Nors, OAS, enfim, uma trajetória aí com várias experiências, inclusive escritório de advocacia, e sou professor aí do LLM do IBMEC, da Future Law e da ESA São Paulo. E é realmente um prazer estar aqui essa noite com vocês. Muito obrigado pelo convite. Sejam bem-vindos. Vamos lá, começar a primeira pergunta. Vitor, você quer fazer as honras com a Renata? Eu vou fazer, e para todos que nos ouvem, a nossa proposta hoje é levar algo positivo sobre, num momento tão desafiador, que é experiências de recolocação antes, durante e também, por que não, depois.
porque vai passar essa pandemia, e a gente quer trazer aqui experiências para principalmente motivar as pessoas que estão nesse momento que o Benê esteve até pouco tempo atrás, no meio do processo de transição, que a Renata passou, que eu acompanhei um pouco mais de perto. Então, é hora da gente levar mensagens positivas. Então, eu queria primeiro começar com a Renata. Como que foi, Renata, quando você se viu no início do processo de recolocação, que é aquele momento em que você deixa o último emprego, às vezes não está nem esperando, às vezes está, e quando você viu, como é que conta um pouquinho dessa caminhada, por favor. Pois foi um período em que nós estávamos com um cenário econômico muito ruim, né? E eu sempre trabalhei muitos anos em empresa, então eu nunca me preocupei em fazer um currículo. Eu era uma pessoa que não tinha prática, assim, é uma sensação de ficar um pouco perdida e não saber para onde ir, né? Mas o que eu acho importante desse processo todo foi uma coisa muito interessante que aconteceu no primeiro mês, em que eu percebi que antes de buscar uma recolocação eu precisava cuidar do meu emocional. E eu acho isso muito importante. Hoje eu acho que a gente está num cenário econômico muito crítico, mas ao lado disso a gente também tem essa questão da pandemia, da Covid, do isolamento, das pessoas estarem em casa. Então, eu acho muito importante trazer esse lado de recomposição emocional, principalmente para quem está passando por isso neste momento em que eu acho que as emoções estão muito mais conturbadas. Então, o que eu diria para vocês que funcionou muito para mim, mas foi um processo, né? Ter muita paciência, tá? Porque as coisas não acontecem de um dia para o outro, e como eu tive sempre um bom currículo, uma trajetória muito ascendente, eu achava que as coisas iam acontecer muito rápido. Então, a primeira coisa que eu digo, assim, tenham paciência, essa fase vai passar. Isso passa, mas enquanto isso não passar, eu acho que talvez você tenha que procurar o seu senso de propósito. É uma fase em que você precisa também entender como ela é boa. Ela não é ruim, né? Então, acho que a gente fica tanto naquela ansiedade de procurar emprego e a gente talvez tenha que se fechar um pouco e procurar o nosso propósito, pensar no que eu quero profissionalmente da minha vida, do que eu não quero mais, pessoas que eu quero ao meu lado e pessoas que eu não quero, ressignificar um pouquinho as nossas prioridades, né? Eu, como mãe, sempre trabalhei muitíssimo, jornadas assim extenuantes, eu perdi muita coisa da criação dos meus filhos, então também foi um momento de curtir muito e pensar o que é prioritário na minha vida, que tipo de emprego eu quero, sobretudo, assim, ter pensamentos muito positivos sempre, sabe? Por mais que eu acho que agora, de novo, na pandemia, tudo vira uma confusão. Tem gente que está morando sozinho e se sente um pouco solitário, tem gente que está nessa confusão de fazer tudo em casa com família, mas eu acho que ter um pensamento positivo o tempo todo, isso me ajudou, sabe? Manter uma rotina foi muito importante para mim, manter uma rotina em que eu também não me cobrava, acho que o excesso de cobrança nesse momento também é uma coisa muito, muito cruel com a gente, né? A cobrança por correr atrás do emprego, então você tem que ficar o dia inteiro procurando no LinkedIn. Assim, estabelecer uma rotina que você se preserve um pouco também. Aproveita para fazer o que você quiser, whatever, né? Mas separar um período do seu tempo para você também se focar nisso. Mas eu acho que esse excesso de cobrança que você tem nesse período
ele é o teu agressor, né? Então, acho que tem uma série de coisas, acho que você tem que curtir essa oportunidade um pouco, aproveitar a pausa para fazer coisas. Eu fiz um curso de Excel, eu tinha uma mega frustração, tá? Porque eu sou péssima em Excel. Falei, pô, deixa eu aproveitar, achei um curso lá, mas também fiz coisas que não tinham nada a ver com direito. Então, isso, assim, tudo para dizer que a gente tem que se cuidar muito, porque é uma fase bastante densa, quando você também tem que se preocupar com as questões financeiras da família. Então, é muito fácil falar, vá fazer um LLM enquanto isso, mas assim, eu acho que tudo depende um pouco dessa acomodação financeira que cada um tem. Mas eu diria para você que eu acho que essa questão emocional, nesse momento, de você saber que você tem que ter paciência, de que nada é pessoal, né? Depois acho que eu posso passar para as dicas práticas, né? Mas muitas vezes a gente se pega dizendo, puxa vida, por que não acontece uma entrevista? Ou por que aquele headhunter não me chama? Acho que deu uma travadinha. Enquanto ela não volta, eu acho muito importante essa questão emocional e estou escrevendo um artigo a respeito, porque eu acredito que, com todo respeito aos infectados pela Covid... Não, meu Deus. Ah, a Renata voltou? Técnicos, meu caro. Com todo respeito àqueles que perderam parentes, entes queridos na Covid, mas eu acho que a pandemia emocional é maior, cara. O quadro de pessoas com depressão, com instabilidade emocional, e isso vai demorar muito mais para passar do que a pandemia em si. Então, achei muito feliz a colocação da Renata, e você fez uma observação, né, que você não tem que fazer tudo, porque a cobrança em cima, a própria cobrança é gigantesca. Na nossa conversa preparatória da entrevista, o Benê lembrou muito bem. Não é porque você está em casa que você tem que aprender russo, né? Só porque agora você tem que aprender russo porque você tem tempo em casa de aprender russo, cara. Não é bem por aí. Eu acho até, Vitor, que você está falando tem total razão, que como a pandemia atingiu o Brasil depois de atingir a Europa, atingir outros países, né? Acho que as piadas, até as brincadeiras de muitos dos nossos amigos europeus chegaram aqui antes, né? A gente via aí os italianos fazendo graça dentro de casa, os espanhóis saindo vestido de dinossauro na rua, né? E daí o pessoal falava, não, porque eu estou fazendo não sei quantos cursos, meu mestrado, não sei o quê, e você fala assim, poxa, não estou precisando de nenhuma outra pressão e agora tem que fazer 5.000 cursos, né? É uma coisa extremamente complicada isso. Então é o que eu falei, cara, se você sair em 2020 vivo, com saúde mental e saúde física, você gabaritou, você zerou a vida. Não tem essa história de, puxa, tirei um novo título, fiz não sei o quê. Não. Gente, 2020 é um ano para a gente estar com a nossa família, prestar atenção no que é importante para nós. E isso, sim, preservar o máximo possível nossas amizades, nossa vida familiar. E, óbvio, nossa vida, né, profissional, que é um dos motivos pelo qual a gente está até aqui reunido, mas sem colocar uma pressão maior do que o mundo já está colocando. Não é à toa que todo mundo está falando, né? Chegou julho, né? Bem-vindo à fase 7 de Jumanji, porque é isso que a gente está enfrentando, né, no mundo hoje. Mas eu gostei do que a Renata falou, Vitor, nessa abertura, porque assim já foram dicas práticas. Claro. A gente teve no escritório uma das diversas lives e apresentações para a equipe interna, foi uma psicóloga que ela tem essa linha da psicologia positiva, né? Que é muito nesse sentido. E a Renata também falou de um equilíbrio, né? Não é a primeira entrevista, não é a primeira oportunidade, é um momento muito significativo como candidato, né, de pensar
dos valores, de ter uma oportunidade para refletir o que de fato é importante, se aquela vaga naquele perfil, naquela empresa, naquela localidade, naquele momento, faz sentido. Claro, né? E a Renata também ponderou isso, dentro da acomodação financeira de cada um. Então, eu acho que a palavra, de fato, é o equilíbrio, né? Como a gente já tem falado nos outros programas. É um momento de não tomar grandes decisões, porque, de fato, emocionalmente, muita gente, a começar em nós, né? Está aí, porque todo mundo, ninguém passa desse momento sem sentir nada. Claro. Mas muito bom. Minha pergunta agora para você, Benê, que vivenciou, né, essa transição nesse momento, e agora eu vou sair um pouco desse aspecto mais psicológico, do aspecto prático, né? Como Legal. foi fazer um processo seletivo, eu não sei dos outros que você já participou, completamente virtual, né? Foi muito diferente, é uma entrevista, é um microfone que não funciona, é uma internet que não é tão boa, do ponto de vista, né, material, foi muito diferente esse processo seletivo? Eu não vou resistir antes do Benê responder. Passou algum gato durante a entrevista? Passou meu estagiário aqui, o Cailo. Não, quando você estava fazendo entrevistas. Ah, também, sempre. Ele vê uma câmera aberta, ele não resiste. Ele já apareceu em aula da ESA, em palestra da Informa, né, em live. Esse gato tá famoso aí. Boa. Bom, Ricardo, a primeira coisa importante, né, que o primeiro contato sempre é por meio de um RH, né? Sempre você faz uma conversa por telefone, você tem um primeiro bate-papo aí à distância. Daí geralmente falam para você, você não pode dar um pulinho aqui, né? Daí é quando começa a mudar realmente. Eles falaram depois do primeiro bate-papo, não, vamos fazer então uma vídeo, né? Daí você faz aquela vídeo e você começa a perceber que ressalta-se mais o aspecto humano, né? Você até se veste de acordo naquela coisa, se arruma para estar na sala da sua casa, mas é bem isso, você se arruma para estar na sala da sua casa e fazer essa entrevista. E daí, da mesma forma como aqui passa um gato, na entrevista passa um gato, às vezes com o entrevistador também passa uma criança, aparece o marido, a esposa, enfim, um filho, é super normal isso acontecer. Né? E daí você começa a trazer o quê? Um aspecto de humanidade para esse tipo de problema, né? Para esse tipo de momento. Então, ficou muito famoso, né, um vídeo da CNN, né, que o apresentador britânico, lá um correspondente britânico, entra a criança, daí entra a esposa tentando tirar a criança, né, e eu vou ficando super famoso, mas isso é o quê? É humanização também, né? Mostra que por trás dessa nossa carcaça profissional existem realmente pessoas com vidas, com experiências, né? E isso acaba ajudando até a aproximar muitas vezes o entrevistador do entrevistado, né? Como, por exemplo, eu estou vendo, né, essa litografia aí do Romero Brito atrás do Vitor, né? E fala assim, pô, Vitor, que legal, você gosta disso. Então, às vezes você ganha até alguns ganchos, né, de conexão com as pessoas, né? A estante fala, pô, que legal os seus livros, Ricardo. Aí você consegue fazer aí algumas conexões que não conseguiria de outras formas. E daí justamente foi a entrevista, né, com o jurídico junto com o RH, que foi, afinal, uma plataforma muito parecida com essa. Então, a gente percebe que dá para se trabalhar de outras formas, né? E por que não fazer a entrevista? Foi bem menos traumático do que eu imaginava. Né? Eu confesso que na minha carreira teve um momento que eu fiz uma entrevista para uma multinacional francesa e eles me fizeram ir até a empresa no Brasil para falar com a França por meio do sistema. Só que eram aquelas salas, né, de 40 lugares, eu era sentado, eu não sabia onde estava a câmera, tinha um telão, fiz a entrevista meio de lado, falando assim, né, parecia um teatro. Então, no fim das contas, você ter o seu espaço também te confere o quê? Segurança. Né? Segurança para você ser quem você é. Para você não precisar fingir e ter aquele incômodo, né, de ser um visitante muitas vezes. E isso acabou sendo uma coisa muito legal. Olha que dica, hein, Vitor? Olha, você vê, essa experiência do Benê, que teve sucesso nessa aprovação, né? A autenticidade dele, você vê, é o espaço dele, na casa dele, o gato, ele deu o seu exemplo, ou seja, é aproveitar,
né, essa oportunidade de um processo seletivo diferente. Né? Não precisa ficar com medo, não precisa ficar receoso, não precisa ficar nervoso, ser o mais natural possível, né, Benê? Que é o que a empresa está procurando, e agora a gente, que é um tema de uma conversa anterior que nós tivemos, essa humanização do processo seletivo, muito bom. É isso aí. E eu queria até aproveitar, porque eu venho falando isso desde o início da pandemia, que um dos pontos positivos da pandemia não foi isolar as pessoas, foi aproximar. Só que elas estão próximas virtualmente. Eu comento, né, a reunião semanal que eu faço com a minha equipe, a gente abre a reunião com um tema único, como você está. Só que a gente não fazia isso dessa forma quando era presencial, porque você presumia que a pessoa estava bem, ou você presumia que ao adentrar no posto de trabalho os problemas familiares ficavam do lado de fora, e agora o problema familiar e o problema profissional estão a 2 metros de distância. Às vezes estão só no ambiente, quando não é no mesmo ambiente em alguns casos. Então, a pandemia humanizou muito. Eu tenho certeza que um dos maiores legados que a humanidade vai receber dessa pandemia é que a gente pode ser mais solidário, mais próximo. E o Benê trouxe uma coisa muito interessante na fala dele, porque a gente sempre se pensa pelo lado do entrevistado, mas o entrevistador está mais humano também, né? Exatamente. Exatamente. Essa foi muito informal com os entrevistadores. Como a gente está fazendo aqui, obviamente focado numa demanda mais específica, mas os dois lados estão mais humanos. O lado CNPJ e o lado CPF, os dois lados estão mais humanos agora. E, Renata, eu queria passar de novo para você, porque você falou que ia dar dicas práticas, mas como o Ricardo bem colocou, você já deu algumas dicas práticas. Mas eu queria que você desse mais um salto depois que você fez tudo isso, porque eu acredito que isso ajudou muito numa coisa fundamental para quem está no processo, que é a confiança. Porque o primeiro passo, você falou, eu falei, eu nunca precisei fazer um currículo, eu acreditei que em alguns meses tinha acabado, mas com certeza a hora que esses meses acabaram e você não foi recolocado, afetou sua confiança. E conta como que foi esse processo de reconquistar a confiança e saber que, igual o artigo que a gente fez lá, o Benê também lá no LinkedIn, o André Brandaliz, a próxima segunda-feira, que na próxima segunda-feira vai aparecer a oportunidade, né? Aquilo foi incrível. Conta mais do processo de reconquistar a confiança. Pois é, então, uma vez passado aí por esse tratamento emocional, tratamento não, mas por esse novo olhar, né, de me respeitar um pouco, de tentar realmente ter pensamentos positivos, enfim, de valorizar coisas que eu não valorizava antes, né? Acho que muitas vezes a gente fica tão imerso, né, naquela vida louca e a gente não vê, enfim, outras coisas que são muito mais importantes. Então, bom, acho que em primeiro lugar parece assim um jargão, mas realmente entender quem era meu porto seguro me ajudou muito, né? Que meu porto seguro é minha família. Então, acho que foi um processo, assim, eles me ajudaram muitíssimo nesse processo. E o meu networking, eu acho que existem coisas que a gente tem que manter o tempo todo, e aí eu fui pega em um momento em que eu tinha um bom networking. Aliás, conheci você, Vitor, e o Ricardo pouco tempo antes, né? Então, eu acho que essa rede de amigos em que muitas vezes eu era convidada para dar aula, para fazer uma palestra, para escrever um artigo, e eu me peguei advogando de novo também, porque nós que somos de corporativo, cá para nós, né? A gente perdeu a mão da advocacia, porque nós somos gestores há muitos anos, né?
Então, eu vi que eu era capaz de fazer muitas coisas, né? Eu superei muitos obstáculos meus de falar em público, por exemplo. Então, eu acho que foi toda uma busca de conseguir retomar essa autoconfiança. E aí, eu acho que essa exposição que você começa a ter também, que você começa a ter no LinkedIn, com a sua rede de relacionamentos, a maioria das oportunidades vem daí, Vitor. Eu acho que talvez muito mais do que dos próprios headhunters, que também são pessoas que têm que fazer parte do seu círculo de relacionamentos, né? Então, eu acho que essa minha autoconfiança voltou quando eu vi que eu era capaz de fazer muitas coisas diferentes, e aí eu comecei a ser chamada para bons processos. Então, eu acho que tudo isso acabou resgatando um pouquinho da minha autoconfiança, que ficou, sim, abalada no começo. Mas, em primeiríssimo lugar, acho que o apoio veio muito mais da minha família, realmente de me levantar. E depois, cabe a nós manter isso, né? Manter essa autoconfiança o tempo todo. Mas foi um processo interessante. Acho que eu consegui recuperar e a gente percebe o resultado disso, né? Quando você está se sentindo capaz e seguro, né, de que você consegue muitas coisas, eu acho que muitas portas se abrem também, né? Então, acho que foi um pouco por aí. Muito interessante, e um ponto fundamental que você toca aí, Renata, provavelmente você passou por um momento em que você era a sua principal inimiga, aí você avançou para o momento que você fez as pazes, e aí depois você avançou para o momento de um namoro e casamento com você mesmo. E nesse momento, você está se vendendo da melhor forma possível no mercado. Você passa a ser um forte candidato a qualquer processo seletivo, porque você tem um aliado. Eu acho que entender um pouco, Vitor, que acho que os processos também, a gente se coloca nesse momento muito como numa situação um pouco de uma contramão. Por que não sou eu por que eu não consigo eleger as empresas aonde eu gostaria de trabalhar, né? Então, é um pouco o processo inverso. Ao invés delas me procurarem, por que eu não faço a minha lista de desejos também? Então, eu acho que isso também começou a me dar um norte para a busca de recolocação, porque você tem que trabalhar em algum lugar que faça sentido para você, que tenha a ver com os teus valores. Eu acho que o emprego pelo emprego só no final do mês, né? Mas o prazer de trabalhar num lugar que tem a ver com os teus valores, eu acho que isso é o grande presente que a gente tem, é o prazer que a gente tem de trabalhar. E eu comecei a fazer a lista também, aonde eu gostaria de me ver. E é muito curioso que eu queria muito me ver trabalhando aonde eu estou hoje. Né? Então, é engraçado isso. Então, eu acho que acaba sendo uma lei da atração, mas você também tem que se movimentar, né? Tem que se movimentar para isso. Aí, Ricardo, é contigo, porque você... eu estou pensando aqui... não, mas isso combina bastante, você vê, né? Essa parte final que a Renata falou de se movimentar. Porque a gente está aqui fazendo esse paralelo e o Benê, de fato, se movimenta, né? Estando devidamente colocado, mesmo assim, você vê as aulas que ministra, as palestras, né, Benê? São muitos os convites, os artigos. E a minha pergunta para o Benê, fazendo esse gancho, é isso. Isso foi importante, Benê, dá confiança, aumenta a autoestima, aumentam os convites também, né? Porque é muito comum o que a gente vê é isso. Quem está posicionado acaba esquecendo, como a Renata falou, de fazer o networking, de manter o networking. Nós nos conhecemos aqui, né, Renata e Vitor, num ótimo curso de gestão, na primeira turma, né? Isso para nós é importante. A primeira turma é uma ótima escola, mas foi a primeira turma. Então mostra essa proatividade,
né? E a gente se encontra em vários eventos. Eu e o Vitor, a gente não precisa nem combinar o evento que a gente se encontra. Isso é importante. E eu queria ver com o Benê isso, o quanto que isso ajuda, né? Mantém o telefone tocando, mantém a confiança na hora do processo seletivo, mantém as respostas atualizadas, e daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, né? E eu fico pensando, quem participou de um processo seletivo há 10 anos e vai participar agora, será que ele está preparado com as mesmas perguntas? Porque as perguntas mudaram, né? Será que são as mesmas respostas? Porque o mundo mudou, o direito mudou, e não falando só de tecnologia. Então, Benê, queria te ouvir um pouco de o quanto isso foi importante para você, né? Tá plugado nesse mundo novo. Não, eu achei excepcional a sua pergunta, Ricardo, e eu vou tomar a liberdade de dar 2 passos para trás antes de tomar um para frente. Muitas vezes a pessoa olha, né, e como me ensinou meu avô, né, as pessoas vê as pingas que você toma, mas não os tombos que você leva. Eu cheguei ao cargo de gerente antes dos 30 anos, né, e passou um pouco a fascinação na minha cabeça. Eu achei que aquela cadeira era eu, que aquela cadeira me representava. E depois, quando eu acabei indo parar no mercado, né, no meio da crise de 2015, eu fiquei com o sentimento de perdido, né, porque eu tinha perdido o meu referencial. E daí eu tive para mim mesmo tomar a seguinte decisão: eu nunca mais ia deixar que a minha cadeira me definisse. A minha cadeira seria parte de quem eu sou, mas ela não me definiria. Eu era muito mais do que a minha cadeira. Então, na época, eu já tinha sido convidado pela Informa, né, para dar algumas palestras, né, e até a primeira palestra que eu fui chamado não era um tema que eu dominava, mas é aquela coisa que foi de última hora, eles precisavam de alguém. E eu tinha aquela disponibilidade, eu falei, puxa, tá bom, vamos lá. Eu tenho esse jeito um pouco despojado de falar, mais à vontade, e o pessoal acabou gostando muito, né, disso e me chamaram para outras. E daí, quando aconteceu isso, eu falei, poxa, eu sempre sonhei em dar aula. Por que eu não começo a dar aula? E daí eu procurei amigos em comuns, e entra, né, o que a Renata falou do networking, e consegui virar professor assistente na ESA, né? E de lá surgiu a oportunidade de desenvolver um curso, que era um curso justamente de gestão de empresas, porque todos conhecem os cursos das grandes faculdades de gestão de empresas, mas muitas empresas hoje, na economia atual, elas trabalham, né, com advogados muitas vezes recém-formados, que acabam liderando os jurídicos, né, advogados com pouco tempo de carreira e que nunca foram treinados para isso. Então, não é que todo mundo é um diretor de uma multinacional que vai ser um gestor. Muitas vezes o gestor, né, é o único advogado que tem no lugar. Ele vai ter que falar sobre budget, orçamento, ele vai ter que falar sobre equipe, ele vai ter que fazer plano de metas. Quem ensina isso para esse pessoal? E foi assim que começou, né, essa minha carreira de professor. Então, eu já era palestrante, virei professor, e você acaba começando a se expor, você é chamado, né? É como se fosse uma maratona. Você começa correndo e depois você ganha velocidade, você ganha distância, você ganha tempo. Porque a pessoa olha e fala, olha, o cara é professor, é isso, é aquilo, parece que você nasceu pronto, né? Você tá lá. E muitas vezes esse contato com as pessoas é fundamental, porque eu me lembro que sempre me fascinou muito o mundo dos contratos. E eu estava falando aí com um diretor meu que é professor, e eu falei assim, poxa, e se a gente... Por que o brasileiro assina contrato, né? O brasileiro assina contrato sem ler para não cumprir, né? Daí eu falo, por que a gente assina tanto contrato? Eu sou um contratualista apaixonado, eu amo contrato. E daí ele falou, pô, por que você não escreve disso? Daí eu resolvi escrever e fui na cara de pau mesmo. Peguei todas as mídias que eu conhecia, né, buscava algum e-mail de contato e disparei para todo mundo. Quem resolveu me publicar? O Valor Econômico. O primeiro artigo que eu publiquei foi no Valor Econômico. Eu não acreditei, né? Então, assim, as pessoas me falam, como? Tenta. O não você já tem, né? E o não você já tem para dar aula, porque, assim, quantos lugares eu ofereci o meu currículo e não toparam me chamar? Para dar palestra, para escrever artigo. Então, assim, você não está satisfeito, né? Se exponha. E com isso você vai criando seu network e fortalecendo. Por exemplo, foi assim que eu conheci o Vitor.
Né? Eu brinco que quem nos apresentou foi ninguém, nada mais, nada menos do que Sérgio Moro. Né? Ele não sabe disso, é claro. Mas foi justamente num evento, né, da associação, né, da Aliança dos Advogados, né? Exato. E uma das primeiras fases ainda Lava Jato, que ele foi dar uma palestra, e eu sentei do lado do Vitor, e daí eu me lembro que quando o Sérgio Moro entrou, tinha 400 advogados, o Vitor já era, né, essa figura proeminente na FTD, mas eu era o cara mais de baixo escalão lá. Eu falei, cara, e eu vi tudo que era diretor jurídico dos maiores bancas, né, todo mundo levantando e aplaudindo o Sérgio Moro de pé. E isso foi muito antes, né, das fases mais teatrais da Lava Jato. E foi uma coisa muito emocionante para mim. E daí eu me lembro que eu comecei a ver o Vitor, retomar esse contato, né, e virou uma amizade. Então é isso que a Renata fala. Não adianta só você procurar a pessoa quando você precisa de algo, mas sim você cultivar a amizade, às vezes um oi, às vezes pô, te vir por aí, às vezes como é que você tá, vamos tomar um café, passei perto da sua empresa, né? Isso é muito importante e foi isso que ajudou a abrir as portas para onde eu estou hoje. Então, queria dividir Eu essa... acho que essa questão do café, Benê, hoje a gente não pode tomar café mais com as pessoas. Não. Infelizmente. Mas eu acho que a gente pode marcar os nossos cafés virtuais, né? Eu acho que existem outras formas da gente voltar a se aproximar das pessoas. Eu acho que é uma coisa que a gente não pode perder nunca, porque assim, procurar a pessoa no momento em que você está precisando não é bacana muitas vezes, né? Nem a gente se sente tão bem, mas eu acho que no fundo você consegue encontrar tanta gente legal que te ajuda. Bom, o Vitor e o Ricardo foram assim maravilhosos. O Vitor foi meu amigão durante esse tempo. Então, são pessoas que te dão muita força e você precisa realmente não ter, como o Benê disse. E hoje, com esse isolamento, acho que nada impede de você até voltar a fazer o que a gente não faz mais, que é pegar o telefone e conversar, né, com as pessoas, bater um papo, e faz muito bem, muito bem. Duas colocações do Benê que eu queria fazer para um comentário aí do Ricardo. A primeira que eu achei sensacional, a questão da cadeira, né? Porque a gente, principalmente na área corporativa, tende a achar que essa cadeira é nossa, né? Quando a gente tem que ser muito maior do que a cadeira. Até porque as pessoas passam, as empresas passam, mas a marca pessoal fica, né? Então, você ter essa dimensão de o quanto é importante, isso é fundamental. E a segunda que veio aí na sequência da Renata, que o network você não faz só quando você precisa, né? Ele tem que ser algo permanente, cara. Até porque ele tem que ser genuíno também. Não pode ser também meramente interesseiro, cara. E se tem uma pessoa que é especialista nisso, e posso falar que me ajudou muito a abrir muitas portas, é o meu colega aqui de bancada, o Ricardo. Esse meu amigo, ele tem o dom de cada projeto, cada iniciativa que ele tem na vida, ele sempre faz pensando no outro também. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, Ricardo, nos seus projetos, nas suas iniciativas. A gente brinca um pouquinho, né? Que a gente chama os convidados, mas transfere também para os entrevistadores também. Isso é verdade. Mas olha, os nossos entrevistados aqui, eles estão dando as verdadeiras lições. A Renata acabou de falar, isso tem que ser desinteressado, né? Eu hoje encontrei um amigo nosso em comum que, né, eu sou de escritório e ele está do outro lado da mesa. E a gente já é amigo há mais de 10 anos. E a gente nunca fez negócios. E nós se tornamos amigos. Trocamos ideias, trocamos informações, falamos sobre o mercado. Então, essa ausência de interesse, eu acho que ela é muito importante. Porque a gente se constrange, na verdade, né? Eu lembro, né, falar um pouquinho de história, né, Vitor? E esse amigo eu conheci quando eu tinha um programa de entrevistas e eu fazia entrevistas, né? Nos eventos, na Fenaló.
e tem histórias lá. E a gente vai, se comunica, e pode ser que um dia isso se transforme, esse relacionamento, esse networking, em alguma forma de um negócio, em uma indicação, mas esse não é o primeiro, né? Eu costumo dizer que primeiro você dá, depois você eventualmente você pede, no sentido de que você está sempre cedendo e não pedindo, e tipo, fica alguma coisa constrangedora. E uma coisa muito importante, esse nosso mundo jurídico, vamos chamar assim, né? Porque a gente está falando de relacionamento. Algumas certezas, a gente vai sempre se reencontrar. É raro você ver alguém, nossa, ele caiu no mundo jurídico agora. Não. Ele já estava aqui, ele podia estar numa empresa e você não ter contato, mas ele estava lá. Então a gente vai ampliando a nossa rede de relacionamento. E como é muito difícil a pessoa sair do mercado jurídico, o que isso significa? Que você tem que se manter uma pessoa ética, com valores, com integridade, porque tudo isso fica. Então, né, o nosso mundo ele é pequeno, ele é fechado, as pessoas se conhecem no mundo de escritórios, no mundo das empresas e nessa conexão que a gente faz. Então, considerando tudo isso, né, que as pessoas têm essa memória, que a gente vai sempre se reencontrar, que a gente tem que estar preparado primeiro para ajudar, porque isso é uma lição de vida, né? E depois para ser ajudado eventualmente numa indicação, não esquecer isso. Vocês comentaram da cadeira, eu sempre falo da importância do cartão de visita. Quem perde o cartão de visita, eu costumo, olha, você vai ver quem gosta de você quando você não tiver o cartão de visita. Né? Essa é uma lição, funciona para quem está em escritório, funciona para quem está em empresa. Você vai conhecer os seus amigos nessa circunstância, quem vai atender a sua ligação, né? Mesmo você não estando como diretor, como sócio, e nós aqui, né, jovens, mas com algumas décadas de experiência, porque já faz tudo isso, a gente já tem muita história para contar, né? E esses relacionamentos fazem toda a diferença, né? E porque nos ajuda. E aí sim é um atalho positivo, né? Não no conceito de atalho. Poxa, eu já conheço a Renata já me conhece. O Vitor eu já conheço, né? E aqui, coincidentemente, né, Vitor? É nessa circunstância. A gente é um relacionamento de muita troca. Então é isso. Se são, né, esses pequenos comentários. Nosso mundo é pequeno. A gente vai se reencontrar. Então não pode esquecer disso. Primeiro depois, eventualmente, você pede. Chegar pedindo num relacionamento hoje fica, né? E sempre também colocando um complemento do que o Benê falou, né? Uma coisa que está muito clara, que embora não seja o nosso tópico principal aqui, é essa busca pelo conhecimento, né? É o relacionamento e conhecimento. Porque se a gente aqui tivesse parado no tempo há 20 anos, a gente ia estar falando de, né? Poxa, será que o CPC de 2015... Então, assim, a gente pode aqui entre nós falar de inovação, de tecnologia, né? Porque daí você mantém também os contatos aquecidos. Excelente. E em cima disso, uma provocação aí que eu faço aí tanto para a Renata quanto para o Benê, mais do que se manter atualizado, eu acho que no caso de vocês, nos movimentos que vocês fizeram, vocês deram uns 2 passos atrás que o Benê comentou, cara. Vocês já tinham um ativo muito importante, que era a marca de vocês, cara. Então, porque é uma marca que vocês construíram, a Renata falou quantos anos no mercado corporativo, o Benê nas portas que ele bateu para se abrirem, e eu queria que vocês falassem um pouquinho o quanto esse ativo foi importante no momento que você estava assim, já mais no final do processo, né? Porque o ativo ele abre, claro, uma porta, ele permite você participar de um processo seletivo, mas ele é algo que você tem que vender naquele momento para o entrevistador, para que ele confirme que aquela credencial que você apresentou corresponde a você, cara. E era isso que eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Como que foi
o entrevistador da Renata ter certeza que aquela era a Renata que sonhava com aquela empresa, e o entrevistador do Benê falar, cara, esse cara é um baita profissional, é muito gente boa, é ele que eu quero, cara. Como que foi esse momento da entrevista em que vocês sentiram que as credenciais se confirmaram? Eu deixo a Renata começar. Vamos lá. Espertinho. Bom, eu acho que você tem que se preparar muito bem para se vender, tá? E o se vender não é uma construção fictícia de quem você é. Você, com certeza, fez coisas maravilhosas na tua vida profissional. E reúne uma série de experiências. Acho que a grande construção do processo de entrevista é você conseguir enxergar realmente os grandes projetos que você teve. O entrevistador, ele está te olhando, porque você passa por várias fases, né? Você passa pela da entrevista com o headhunter ou com o entrevistador, mas você depois vai passando por outras etapas. Na medida em que você está entrevistando, que não é da empresa, obviamente ele precisa explorar um pouco mais os seus resultados de maneira muito empírica e também os seus soft skills, né? Então, de alguma maneira, você conseguir demonstrar a sua capacidade diferencial. Aqui a gente está falando um pouquinho do cargo de gestão, mas isso fica também a qualquer outra posição. Sim. Né? Você esteja procurando uma posição em um escritório, advogado que tem uma posição social ou de gestão, ou de mas é você. Acho que a Renata travou. O seu desafio... Voltou. Oi? Voltou? Voltou. Estou aqui? Tá bom. Você conseguir realmente traduzir os seus desafios, os seus resultados. Outro dia, muito interessante, eu estava de uma pessoa que trabalhou comigo no passado. E ela me pediu para dar uma olhada no currículo dela, porque ela estava em busca de recolocação. E aí, a hora que eu olhei, eu falei assim, você não é nada disso. Você é muito mais do que isso, né? O teu currículo não espelha o que você é. Então, assim, eu acho que o currículo é a primeira fotografia, é o primeiro cartão de visita que você vai apresentar para o entrevistador. Ou num processo seletivo, que a gente sabe que muitas vezes, depois de 1 hora, 2 horas, tem não sei quantas mil pessoas candidatadas à vaga. Então, qual é o atrativo do teu currículo? O que vai chamar a atenção? Então, você traduzir, sair um pouquinho daquele modelo tradicional e começar a colocar ali que é de verdade, né? Quais foram os desafios, números, os projetos, o que você liderou. E aí eu acho que a entrevista, ela se pauta muito nisso, né? Então, acho que, assim, e foi muito interessante, né? Porque eu fiz muitas analogias também de coisas que eu já tinha vivido no passado, a situações em que eu achava que essa minha nova empregadora, essa empresa, poderia também ter características muito semelhantes. Então, eu estudei muito sobre a empresa, né? E por se tratar de uma empresa da área da saúde, acho que as questões também de algumas habilidades, né, alguns skills que foram muito importantes nesse momento da entrevista. E aí, depois, você tem que continuar convencendo, né, as próximas fases das entrevistas, mas é você não ter tanta humildade com você próprio, tá? Eu acho que a gente, às vezes... A gente é muito modesto conosco, então, assim, não, cara, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo,
mas escreva isso, né? Se prepare para isso. Então, olha, acho que depende o que você vai escrever bacana. no currículo. A gente viu uns casos recentemente aí, meio públicos, que não deu muito certo. Tá só colocando um asterisco. Escreva a verdade, a verdade. Só a verdade. Desculpa a interrupção, Renata. Não, e outra, nada de fazer aqueles currículos assim, desculpa, assim, muito diferentes. Acho que talvez você tenha que fazer uma coisa assim que seja, o foco é o que está escrito ali, os teus ganhos efetivos, né? Diga aí, Benê. Agora. Não, achei que conseguisse escapar dessa, mas eu acredito muito no que a Renata está dizendo, e essa coisa aí de ajudar o outro é fundamental. Porque, às vezes, a avaliação mais difícil de fazer é a avaliação de você mesmo. E, às vezes, avaliando o outro, você consegue também, né, avaliar a si mesmo. Então, direto as pessoas falam assim, pô, você podia dar uma olhada no meu currículo, você pode me ajudar? E, recentemente, eu peguei uma advogada, né, que me passou o currículo, eu falei assim, ela trabalhou aí com um escritório parceiro, eu falei, lê no seu currículo, eu falo que academicamente você é maravilhosa, mas não faço ideia do que você faz. Justamente por isso. Eu falei assim, provavelmente você escreveu o seu currículo quando você era estagiária e você foi completando, da mesma estrutura, e você não pensou hoje como você é. Diferente do que, vou colocar um pouquinho diferente da Renata, eu não acho que o currículo ele seja um cartão de visita, eu acho que ele é um trailer, né? E você tem que mostrar para o entrevistador que ele quer ver o seu filme. Ele quer chamar você no cara a cara, no olho a olho, ou no cam a cam, né, que a gente está usando atualmente, e falar assim, puxa, esse cara aqui, eu quero saber mais do Vitor, eu quero saber mais do Ricardo, eu quero ouvir mais a Renata. Então, assim, o currículo tem que ser um teaser, tem que ser uma coisa que dá curiosidade para você saber mais. É como se fosse um flerte que te convida para um segundo encontro. Então, assim, eu sempre penso que o currículo ele precisa ter esse tipo de apelo. Então, se a gente está falando de uma profissão tradicional como a nossa, fazer um currículo objetivo, que eu falo para as pessoas, a pessoa acha que currículo grande é currículo bom, eu falo, não. Currículo pequeno é currículo bom, porque significa que você consegue passar com poucas palavras. O entrevistador muitas vezes não chega na segunda página. De 3 para frente é arquivo L, é lixo. É simples assim. CEO não tem currículo de 3 páginas, por que você, estagiário ungido de Deus, tem que ter um currículo de 4 páginas? Eu não quero saber que você é campeão do Firefly. As pessoas estão cada vez mais criativas para colocar as coisas no currículo. Não. Realmente, faça um currículo adequado para aquilo e não tenha vergonha de perguntar. Teve uma vez que eu fui fazer entrevista para uma empresa de games, eu falei, cara, todo mundo vai querer fazer entrevista para essa vaga. Eu percebi que o recrutador ele era super ativo no LinkedIn. Eu mandei uma mensagem, falei, desculpa, o que faria a minha candidatura se destacar no meio das 1.000 que você vai receber? Porque qualquer vaga meia boca vai receber 1.000 vagas. Sim. Ele falou assim, cara, eu quero um currículo objetivo e uma carta de apresentação matadora. Eu nunca tinha feito uma carta de apresentação na minha vida. E ele falou assim, a carta tem que ser em inglês e mostrando qual que é seu relacionamento com o mundo dos games e por que eu tenho que contratar você. Fácil, hein? Eu falei assim, com mais de 30 anos nas costas, né? Tô chegando quase nos 40, então com mais de 30 anos nas costas, eu falei, nunca tinha feito uma carta de apresentação na vida. Eu falei, vamos lá, vai, desafio. E daí eu comecei a escrever, eu contei a minha vida através dos videogames. Que legal. E assim, em vez de ser aquele linguajar jurídico, porque eu divido com a Renata e com o Vitor, o companheirismo de ser jurídico sem gravata, eu falei assim, em vez de ser aquele jurídico super travadão, falando tecnicamente, eu vi como que ele tinha escrito a mensagem da vaga e ele fala assim, nós queremos uma águia legal que sobrevoe a tudo, tipo assim, aquelas coisas viajantes, do mundo de games. Eu achei espetacular. Eu falei assim, eu até brinquei, falei assim,
para ser um advogado matador, você precisa, né? E eu usei uma linguagem totalmente informal. Resultado, não deu uma semana, o cara me ligou, a gente fez a entrevista, só que no fim ele queria alguém mais jovem, né? A empresa de games gosta muito, né, dos jovenzinhos em púberes. Então, acabei, ainda virei para ele e falei o seguinte, eu falei, olha, eu entendo o que você está falando, mas vocês vão ter um desafio enorme pela frente por causa disso. Você acha que o que você me oferece não é competitivo? Mas fala para mim, quanto que você conseguiria me oferecer se eu fosse o candidato da sua vida? Eu te falo se eu posso aceitar ou não. E você acha que eu não vou ter desafio? Então, vou fazer o seguinte, eu assino um acordo de confidencialidade contigo, você me fala qual que é a tua maior bucha e eu te digo se isso é fácil ou difícil. Eu falei assim, vou responder para você como se eu fosse teu parceiro de negócio, teu advogado interno. Eu achei lindo, mas eu não fui chamado, tá? Então, assim... Não, você não foi o contratado, mas você passou para a segunda fase. Vamos lá. Passei até para a terceira, mas assim... Aí, tá vendo? Azar deles. Azar dele, Benê. Não... Então, assim, o que eu digo é que às vezes a gente pode ter as melhores ideias, está super bem intencionado e ainda assim não ir para frente. Mas olha a experiência que legal, né? Eu aprendi a fazer uma carta de apresentação. Valeu. E você encurtou o caminho, porque você perguntou para a pessoa que ia fazer o que ela queria. Simples. Muito bom. Em vez de eu simplesmente fazer, né? Fazer aquela panfletagem do meu currículo, né, que eu chamo carinhosamente, né, na Fenaló, até fiz uma palestra, né, de um nude corporativo. Né? Isso, você enviar o currículo sem nem se apresentar é você mandar um nude corporativo. Não faz sentido nenhum. Você fala assim, olha, olá, Vitor, tudo bom? Eu vi que na sua empresa tem vaga. Por favor, eu gostaria de saber se eu posso enviar meu currículo para você na FTD, né? Ou se tem alguma pessoa, algum e-mail melhor, alguma forma melhor, além de se cadastrar no site. Essa é uma abordagem totalmente aceitável, mas não como muitas vezes a gente recebe, né? Prezado senhor, senhora, segue meu currículo para uma vaga na sua empresa / escritório. O bom é que agora o LinkedIn já tem o joinha, né, de retorno. Então você só manda joinha. Muito Mas, bom, olha, Vitor, a gente falar, aprende demais, hein? Olha, nessa linha do Benê, de mandar o e-mail, também tem uma outra coisa de assim, eu comecei a pensar quantos e-mails eu recebia com currículos de pessoas. Para aquela pessoa, é super importante ele receber uma resposta. Então, eu me coloquei, depois que eu estive do outro lado, e passei, né, por esse período, hoje eu faço questão de mandar uma resposta para uma pessoa que me manda um currículo, de dar atenção para ele naquele momento, de procurar ajudar se eu puder realmente. Então, é muito curioso, né? Quando a gente não se sente naquela situação, como a gente acaba naquela loucura toda de trabalho, passando e tal. E hoje eu procuro dar muita atenção, né, para as pessoas que me procuram para isso. E ajudar com a minha experiência, né? Passando um pouquinho do que eu já passei, ou, enfim, da minha experiência profissional. Falando um pouquinho dessa questão emocional e de como a gente tem que ser também humilde, né? Uma fase de humildade também, né? Que humildade, você tem que lidar com frustração, você tem que saber que não é nada pessoal. Então, me fez, acho que me despertou um lado muito mais humano depois disso também. Muito bom. O Vitor passou a bola para mim antes. Dentro dessa questão aí da humanidade da Renata, eu queria que você falasse daquele projeto, né, em comum que existe no Telegram de todos nós. É o spoiler para a gente ir para o encerramento, cara. Como é que surgiu isso, né? Nós tivemos... Você é o criador, né? Então, eu somos todos. Eu aderi a uma ideia. Nós temos um grupo no Telegram simplesmente de divulgação de vagas. Hoje, a última contagem que eu fiz era de mais de 3.500 pessoas, né? E da onde surgiu essa ideia?
O Benê, há muito tempo, republica vagas no LinkedIn. Eu comecei a replicar depois de ver o Benê replicar. Outros profissionais, nós citamos aqui, o André Brandalize, também começou a republicar. Mas, claro, por que não colocar num lugar específico? E um ponto mais interessante, nós colocamos as vagas lá, mas as pessoas começam a se relacionar conosco, não necessariamente, claro, ela quer às vezes mais informação da vaga, daí a gente coloca que não tem tanto conhecimento sobre a vaga, mas principalmente aumenta o network também, porque essas pessoas que estão indo lá em busca de uma vaga, em busca de uma informação, você está conversando em paralelo nela no Telegram, no WhatsApp, em outras ferramentas, então a gente acaba voltando também para a questão do network. Quem está nos vendo aqui é um grupo do Telegram, entra na página do Benê, do LinkedIn, na minha página lá, tem o link para isso, e principalmente, acho que foi a Alessandra ou a outra pessoa que falou, a gente faz isso agora que eu estou recolocado, agora que o Benê está recolocado, todos nós, mas a gente sempre faz isso com o chapéu de quem está buscando a vaga, que é um pouquinho o que a Renata colocou. Então, essas iniciativas da qual eu tenho muito orgulho de participar, é sempre pensando nessa carta, nessa devolução que a Renata colocou, porque faz um bem para a pessoa saber que tem alguém hoje numa outra posição, e essa posição é temporária, que está preocupado com ela. Então, é a mensagem que a gente já está caminhando aqui para o encerramento, que eu queria deixar antes de passar para as considerações finais de todos, para quem está nos ouvindo, nos vendo nesse momento falando sobre recolocação na pandemia, vá atrás do grupo, mas mais do que do grupo, vá atrás das pessoas. A pandemia vai passar e sim, a sua recolocação vai chegar. Acredite nela, se torne, como o Benê e a Renata falou, se torne seu melhor amigo nesse processo. Porque cada dia que passa, você não está mais distante da vaga, e sim você está mais próximo. Ricardo, é contigo. Muito bom. Benê, obrigado. Renata, obrigado. Foi sensacional. Aprendemos demais, ainda mais com vocês, e tenho certeza que esse vídeo, a gente estava falando isso, né? Ele vai ficar no YouTube. E torcendo para que nunca mais a gente tenha uma pandemia, mas se um dia acontecer alguma coisa parecida, vai ter lá, a gente já passou por isso e as pessoas vão utilizar esses ensinamentos nossos, que são também para momentos de normalidade, né? Com certeza, tranquilidade, o relacionamento, eles são atemporais. Benê, obrigado. Renata, obrigado. Vitor, obrigado. Tamo juntos. Obrigada, e até a próxima. gente. Obrigado, Ricardo. Obrigada. Obrigado, Vitor. Obrigado, Renata. Foi um prazer estar aqui com vocês. Show de bola. Tchau, tchau. Obrigadão. Abraço. Tchau.